Graça e paz, amados e amadas, estamos em Josué 22, estamos caminhando para o final de Josué, né? E aqui o que nós vamos ver? O regresso das tribos orientais, que eu vou explicar melhor, um altar erigido à beira do Jordão e também a razão de erguer esse altar. Então, só para a gente relembrar um pouco, as tribos eram 12 tribos. Antes de passar o Jordão, Moisés ainda era vivo. E aí, o que aconteceu? Rubens e Gade e a metade da tribo de Manassés pediu para Moisés para ficar com aquelas terras e habitarem ali. Aí Moisés falou assim: tá bom, vocês podem ficar aqui. Só que quando as outras tribos cruzarem o Jordão, vocês vão conosco, os homens de guerra vão conosco para ajudar a para ajudar a tomar toda a terra, possuir toda a terra de Canaã. Então esse foi o que? O trato de eles ficarem com aquelas terras antes de atravessar o Jordão, mas eles teriam que estar lutando com os irmãos deles para conquistar a terra de Canaã. Então, esse é o contexto do versículo 1 ao versículo 8. Então, vamos ver melhor agora. Olha, Josué, então, ele chamou a tribo de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés e falou para eles assim, versículo 2: Vocês têm obedecido tudo o que Moisés disse e que vos ordenou, e tendes igualmente atendido em tudo o que vos tem orientado. Então, fala aqui no versículo 3, olha, não abandonaste os vossos irmãos durante esse longo tempo até o dia de hoje, cumprindo a observância do mandamento do Senhor. Então, eles ficaram em média aqui com o povo de Israel para lutar, para possuir a terra. Em média, eles ficaram de 6 a 7 anos. E sabe que é interessante que nesse período a gente não vê murmuração do povo, como foi lá no deserto. Pelo contrário, a gente vê um povo unido para conquistar a terra, né? Então agora Josué está falando, ó, vocês já ficaram um longo tempo aqui. Agora, pois, versículo 4, Yahvé concedeu aos vossos irmãos a paz e o descanso que lhes havia prometido. Voltai, portanto, para casa, a terra da vossa prosperidade, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu do outro lado do Jordão. Então, é isso que eu acabei de falar. Josué está falando que agora o povo lá de Canaã, as tribos ali que ficaram em Canaã, agora eles já estão em descanso, cada um na sua terra, já pararam de lutar para tomar posse. E agora eles podem estar voltando para a terra deles, que fica depois lá de atravessar o Jordão. Agora, veja só, no versículo 5, Josué dá um alerta para eles, diz assim: contudo, tende cuidado somente de pôr em prática de forma diligente o mandamento e a lei de Moisés. A lei que Moisés, o servo de Yahvé, o Senhor, vos decretou. Aí tem 2 pontos e fala sobre a lei, ó. Amar a Yahvé, vosso Deus. Então, o primeiro ponto, a gente tem que lembrar o quê? De amar o Senhor. Seguir sempre os seus caminhos e observar os seus mandamentos, apegando-vos a ele e servindo de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Então, aqui Josué está enfatizando para eles servirem o Senhor, amarem o Senhor, guardarem os mandamentos de todo o coração e de toda a alma dele. E assim Josué abençoou eles e os despediu, e eles voltaram para as suas tendas, que eles teriam que atravessar o Jordão, né? Então, Moisés lá tinha o quê? Tinha a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a metade da tribo de Manassés ficaram do outro lado do Jordão. Então, vamos ver o último versículo aqui dessa parte, o 8, declarando: Voltai às vossas tendas com grandes riquezas, muitos rebanhos, prata, bronze. Então, eles estão levando todos os despojos de guerra.
e Josué está instruindo que ele distribua entre o povo esses despojos de guerra. O que nos chama a atenção aqui é a fidelidade deles ficarem em média de 6 a 7 anos fora da sua casa. Eles estavam 6 a 7 anos sem ver a sua parentela, para aqui estar guerreando até todos os outros conquistarem a terra. Então, a fidelidade, a palavra, ser fiel àquilo, né? E principalmente ser fiel ao Senhor. Então, e também estar o quê? Em grupo fazendo as coisas. Tem momento na nossa vida que o Senhor nos chama à comunidade, a fazer as coisas em grupo, a ter uma única meta e um único propósito. E assim foi. Agora vejamos o versículo 9 ao versículo 20, que nos traz estranheza, mas depois nós vamos entender melhor o que aconteceu. Então, os filhos, Rubens, Gade e a metade da tribo de Manassés, o que eles fizeram? Eles foram para sua terra e atravessaram ali o Jordão. E logo ali, perto do Jordão, ali em Canaã, quando para Canaã, perto ali de Canaã, em direção a Canaã, o que eles fizeram? Eles edificaram ali um imponente altar às margens do rio Jordão. Então, quando isso chegou lá ao ouvido de Josué e dos sacerdotes, que eles haviam edificado um vistoso altar na fronteira de Canaã, junto ao rio Jordão. E isso levou Josué e também o povo ali, o sacerdote, levaram a pensar o quê? Que eles construíram um altar para oferecer holocausto ao Senhor, lembrando que o tabernáculo ele foi estabelecido em Siló, que ficava na tribo de Efraim. Então, uma vez ao ano, eles teriam que estar indo lá a Siló para oferecer holocaustos e sacrifícios. Também a tribo de Manassés, de Gade, a metade e Ruben. Então, eles deveriam atravessar o Jordão e oferecer holocausto. Então, só era permitido oferecer holocausto ao Senhor ali em Siló, no tabernáculo. Então, quando chegou a notícia que eles fizeram um altar vistoso na fronteira de Canaã, então Josué e o povo aqui de Canaã, o que eles fizeram? Interpretaram isso como uma ofensa a Deus. Então, veja só, fala aqui no versículo 13. Então os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, às tribos de Rubens e a metade. Com ele enviou mais 10 líderes, um de cada tribo, sendo que cada um deles era chefe de respectivas famílias. Então, o que eles fizeram? Eles ficaram indignados com isso e iam levantar guerra contra os seus irmãos, mas antes eles foram até lá para entender o que estava acontecendo. E isso é bom nós lembrarmos que em Deuteronômio 13 diz assim, olha, não inquirirás e investigará, e com diligência perguntarás, e eis se for verdade e certo que tal abominação se cometeu no meio de ti. Então tem que antes inquirir, investigar com diligência e perguntar, para ter certeza depois do que vai se fazer, né? Muitas vezes, bom, deixa eu terminar o capítulo, depois a gente faz as considerações melhores. Com eles enviaram 10 líderes para então ir conversar lá com a tribo de Rubens, Gade e Manassés. Então, quando chegaram lá, olha o que eles falaram para eles. Fala com toda a comunidade de Yahvé. Então, o que eles falaram? Que significa essa infidelidade que cometeste contra o Deus de Israel, voltando as costas hoje ao Senhor e erigindo-vos um altar estranho, rebelando-se nesse momento e dessa maneira contra o Eterno? Então você vê Finéias, que foi representar o povo, eles estavam nervosos, eles estavam assim indignados, porque ele diz assim, que significa essa infidelidade? Eles viram
construção daquele altar como pura infidelidade, deles não quererem mais ir até Siló para adorar a Deus e adorar a Deus da maneira deles, e não foi isso que o Senhor tinha instruído, né? E agora versículo 17, já não basta o pecado cometido na cidade de Beor? Até hoje sofremos as consequências daquela afronta contra Deus, apesar do castigo que caiu sobre toda a congregação de Yahvé. Se, portanto, hoje voltai as costas ao Senhor para vos rebelardes contra ele, amanhã mesmo a ira do Senhor precipitará contra todo o povo de Israel. Eles estão dizendo assim, se vocês, ó tribo de Rubens, Gade e metade da tribo de Manassés, fizerem isso, vocês estão virando as costas para Deus. E o que vocês estão fazendo não vai cair só a ira do Senhor sobre vocês, vai cair sobre todos nós. E ele dá o exemplo aonde eles estiveram lá na cidade de Beor, em Moabe, quando eles, assim, alguns deles foram adorar outros deuses. E aí a ira do Senhor caiu sobre todos eles. Então ele está dando esse exemplo. E aqui fala assim o 19, se a terra onde estáis estabelecidos estáis contaminada e impura, passai para a terra de Yahvé, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomai posse de um território. Então ele está dizendo assim, para Ruben, para Gade e para metade da tribo de Manassés, se vocês acham que ficando aqui, fora aqui de Canaã, morando aqui, essa terra é impura, então nós abrimos espaço para vocês estarem conosco, nós vamos dar terra para vocês estarem conosco, porque lá fica próximo o tabernáculo, e o tabernáculo é a presença de Deus. Então, eles começaram o discurso com uma indignação, até com uma acusação, e depois com um exemplo do que aconteceu já no passado, e depois o coração mais amolecido, dizendo, olha, nós oferecemos nossas terras para vocês, nós dividimos aí nossas terras para vocês ficarem próximos de nós e da presença do Senhor, né? E aí, quando, vamos ver, ele termina no versículo 20. A partir do versículo 21, agora, a tribo de Rubens, Manassés, a tribo de Ruben, Gade e a metade de Manassés, eles vão responder a eles. Olha só, a resposta começa no versículo 22 e diz assim, o Deus eterno e poderoso. Então, eles vão falar, o Deus todo-poderoso, El Shaddai, ele sabe e Israel deve ficar sabendo, quer dizer, o que nós fizemos, Deus sabe. Agora, Israel, vocês devem ficar sabendo também o motivo pelo qual fizemos isto. Se houve de nossa parte qualquer intenção de rebeldia ou infidelidade para com o Senhor, que Ele deixe de nos salvar nesse momento. Olha só, então eles estão esclarecendo por que eles fizeram esse altar. Se erigimos um altar com o propósito de nos apartarmos de Yahvé e para sobre a pedra oferecer holocaustos e oblação, para nele fazer sacrifício de comunhão, que o Senhor nos castigue por conta dessa desobediência. Então ele está dizendo, nós não erigimos um altar para oferecer holocaustos, nem sacrifícios de comunhão. Porque se nós fizemos isso, que Deus nos castigue dessa obediência. Agora eles vão explicar no versículo 24 por que eles fizeram isso. Ó. Na verdade, foi por um certo temor que agimos dessa maneira. Então eles agiram com certo temor, com certo medo. Amanhã os vossos filhos, quer dizer, o filho de vocês, aí de Canaã e descendentes, poderão questionar os nossos filhos, dizendo, que ligação pode existir entre vós e Deus, o Deus de Israel? Quer dizer, eles fizeram esse altar, vamos ver, como um altar de testemunho, para que os filhos de Israel um dia não contestassem eles, dizendo, que ligação vocês têm com o Deus de Israel? Ao versículo 25, não pôs o Senhor entre vós, e entre nós e vós, filhos de Rubens, filhos de Gade, uma fronteira que é o rio Jordão,
Porque o que dividia eles? Dividia essa fronteira, o rio Jordão. Portanto, vós não tendes parte alguma com Yahvé, e assim os vossos descendentes seriam a causa e os filhos abandonariam o temor do Senhor. Então, ele está dizendo aqui sobre as descendências que vão vir para frente. Então, tanto os filhos deles, quanto os filhos lá dos israelitas que ficaram em Canaã, que para o futuro os filhos que ficaram em Canaã, as tribos que ficaram em Canaã, poderiam o quê? Alegar que eles não faziam parte de Israel. E dessa forma poderia levantar até um levante de guerra. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram esse altar como testemunho perene para sempre de que prestam culto a Deus. Então, esse altar era para falar: nós prestamos culto ao mesmo Deus que vocês, para que a posteridade soubesse disso. Versículo 28 deixa bem claro isso. Então, imaginamos, se um dia isso vier a ocorrer, então ele está explicando, haverá esse altar mostrando que é um marco esse altar. Esse altar é um marco de que nós temos o mesmo Deus que vocês. E aqui no versículo 29 ele diz assim: portanto, longe de nós rebelarmos contra o Senhor, nem jamais cogitamos deixar de seguir o Eterno, erguendo um altar para apresentar ofertas a serem completamente queimadas. Nunca faríamos outro altar além do altar do Senhor. Então, aqui foi esclarecido o equívoco, mas nós temos aqui algumas lições. Primeiro, eles ficaram, o povo ali de Israel que estava em Canaã, eles já tomaram aquilo como ofensa e chegaram ali com uma acusação. E o que nós vemos? Eles que estavam sendo acusados, a tribo de Ruben, Gad e Manassés, eles começaram o discurso com calma, mostrando o que estava no coração deles. Não se sentiram ofendidos, pelo contrário, eles foram diligentemente explicando tudo o que aconteceu. Então veja, mesmo nas melhores intenções que nós temos, outras pessoas podem interpretar errado. E aí nós temos que realmente mostrar qual era a intenção. Porque veja só, se não fosse conversado, haveria guerra. O povo lá de Canaã, eles iriam lá matar seus próprios irmãos, porque erigiram outro altar para adorar outros deuses, mas não era nada disso que passou no coração deles. Mas eles chegaram com essa concepção. Então aqui a tribo de Gad, Ruben e Manassés explicou com calma e também na presença do Senhor. E aí houve o quê? A concordância. Então nós ganhamos essa lição. Primeiro, não ter ideias precipitadas sobre o que o outro faz. E também vamos evitar de fazer coisas que causem equívocos de pensamento nas outras pessoas, porque eles fizeram esse altar e esse altar acabou trazendo um equívoco de pensamento nos outros. Então, também vamos observar nossas ações para não causar equívocos de pensamento. Agora, o outro deve também, antes de tomar uma posição, saber o porquê daquilo, conversar. Nós temos a tendência de falar muito uma pessoa da outra. Poucas vezes nós vamos lá esclarecer o assunto de forma harmoniosa. E geralmente aquele que se sente ofendido, injustiçado, ele parte para agressão, ele parte para indignação. E aqui nós vemos eles o quê? Com calma, com reverência, com respeito, com humildade, explicando tudo o que aconteceu. Isso é uma boa lição para nós, porque quando nós estamos certos, quando a intenção do nosso coração é pura perante o Senhor, não vamos nos exaltar, vamos nos colocar com calma, paciência e explicar. A partir do versículo 30, vai falar sobre o restabelecimento da comunhão.
Então, quando o sacerdote Finéias e os chefes da comunidade, os chefes da família de Israel, ouviram todas essas palavras que Gade, Ruben e Manassés falaram, eles ficaram plenamente satisfeitos. E o sacerdote Finéias até declarou: sabemos que hoje Yahvé está no vosso meio, pois não cometeste tal infidelidade contra o Senhor, pois preservaste os filhos de Israel do castigo para todos nós, né? E aí em seguida, Finéias, o quê? E todos eles voltaram e relataram tudo o que aconteceu a Josué e ao restante do povo. E assim se agradou todos os israelitas, e eles louvaram a Deus e não pensaram mais em fazer guerra, nem em destruir a terra nem destruir a terra de Ruben, Gade, que estavam morando. E os filhos de Rubens e os filhos de Gade deram ao altar o nome de Ed, para que tal monumento fosse um testemunho entre nós de Yahvé é Deus. Então veja, se por acaso Ruben, Gade e Manassés tivesse feito aquele altar com a finalidade de oferecer holocaustos a Deus naquele lugar, o que eles iriam fazer? Eles iam fazer um levante de guerra contra eles, para que o nome de Deus permanecesse único ali no meio deles e o mal não viesse para todos. Então, o que o Senhor também nos mostra, né? Quando um peca, o mal também vem para todos. Porque, na realidade, é uma contaminação. É igual uma laranja, né? Ela tá podre no meio das outras laranjas, ela vai passando aquilo. E é interessante que o mal passa mais rápido do que o bem. O mal, inclusive, hoje no mundo, ele é organizado. O mal se organiza para ter mais mal. Quadrilhas, ladrões. Agora o bem quase não se organiza para fazer o bem. Então, e isso a gente abre brechas para que o mal se estenda, né? Então, que nós possamos também, como a comunidade de Israel, preservar as coisas boas, preservar aquilo que o Senhor nos deu e a integridade de amar a Ele e amar a Sua palavra. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor.